Nós vamos trazer a partir de agora no nosso programa aquela participação especial do Lincoln Xavier, que é especialista em marketing político e campanhas eleitorais, é o nosso convidado, já está aqui. A partir de hoje a gente está oficializando esse horário, não é? Vamos ter os nossos colunistas aqui sempre às 5h30. O Lincoln estava participando anteriormente às 18h15, mas esse espaço das 18h15 ficou reservado para a página esportiva. Portanto, a partir de hoje, todas as quintas-feiras, o Lincoln, sempre que não tiver um compromisso fora de Bragança, estará com a gente aqui. Ô Lincoln, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio, Demétrios, ouvintes que estão nas ondas do rádio da Bragança FM. E o pessoal que está pelo @Bragança FM no Instagram, no Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo também pelo Facebook. Facebook da Bragança FM. Exatamente. Você está bem, Lincoln? Eu estou bem, Cláudio. Como é que foi a semana? Trabalhou bastante? Semana passada trabalhei um pouquinho mais que o normal. Um pouquinho mais que o normal. Mas estou recuperado, renovado, com a energia lá em cima de novamente. Eu estava vendo algumas situações de atores políticos aí, me lembrando de você, né? A situação, o Lula agora está lá fora do país, anunciando o Boulos como ministro, aí já vai um deputado aqui da nossa região, não é, para a Câmara Federal, que é o presidente do CNPq, aí você olha para um lado e para o outro, aí você vê agora o Flávio Bolsonaro dando declaração que o Trump tinha que também bombardear os traficantes lá no Rio de Janeiro. Esquentou o negócio. O Lula dizendo que vai para a reeleição. Ah, já confirmou hoje, Os grupos de WhatsApp bombando. Você tinha alguma dúvida que o Lula iria... Não. Então, né? Só estava em dúvida em qual momento ele iria anunciar. E esse caso lá de São José dos Campos, né? Você viu? Onde o prefeito Anderson Farias entrou num tsunami aí que é brincadeira, hein? Assunto familiar, até difícil a gente falar. Mas agora a ex-primeira-dama Sheila Tomás retirou o pedido de medida protetiva contra o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, do PSD. Você que está em casa, que não está muito por dentro, foi um negócio muito louco, né? Semana passada ele foi alvo de comentários nas redes sociais, né? Porque ele tinha se tornado um prefeito que barrou a apresentação da menina Kombi em São José dos Campos, por dizer que ela não defendia a família, né? E momentos depois, meses depois, a família dele foi denunciado por se envolver emocionalmente com uma outra mulher, né? Não, e o sui generis dessa história é que a própria amante dele foi na delegacia, fez um BO contra a mulher dele, dizendo que ela é amante dela, e que a mulher dele foi encher o saco dela na prefeitura. Olha que negócio mais surreal. Virou briga de vizinho, né? Exatamente. E agora, pelo visto, parece que a ex-mulher dele, já fizeram aí uma composição familiar, que ela foi tirar a medida protetiva e tal. E hoje em dia, como lidar com um negócio desse numa campanha eleitoral, Lincoln? Cláudio, não existe mais limite, né, entre o que é público e o que é privado, né? Entre o que é público e o que é pessoal. Você virou político, sua vida está aberta. Então, cabe você a manter a realidade daquilo que você é, dentro do seu mandato, dentro da sua profissão, dentro da sua realidade, né? A gente tem um prefeito hoje que é o prefeito de Ourinhos, né? Que ele é um prefeito que ele está divulgando ele, né? Então, a semana passada mesmo, ele viralizou porque ele estava na fila do SUS, do hospital que ele faz gestão, né? E não é a primeira vez que isso acontece, né? Os filhos dele estudam na escola pública, então ele cria esse sentimento que ele é o gestor do público, onde ele também usa o público. Isso é legal, né, Cláudio? De igualdade, não é? Dele não estar tendo privilégios, isso funciona bastante. Você se propôs hoje a trazer para a gente uma análise digital dos prefeitos da região, é isso? Isso, Cláudio. Acho que na última participação aqui a gente falou fora do ar de a gente tentar abordar um pouco mais a região, né? Eu pensei, vamos fazer como eu já trabalho com isso, de fazer uma análise de quase todos os políticos do Brasil, eu acabei cadastrando todos os prefeitos da região, era um monitoramento que eu não tinha, e através desse monitoramento que eu fiz, entendi um pouco como que está a situação de cada cidade, como cada prefeito está performando dentro das redes sociais, em conjunto aí com a sua comunidade, e como isso está sendo visto aí por quem acompanha esses políticos, esses prefeitos pela rede social. Alguém viralizou? Sim. Teve alguém que viralizou? Pro bem ou pro mal? Não, sempre pro bem.
Sempre o bem. Porque às vezes também o prefeito pode viralizar com um tema negativo e aí... Desse monitoramento que eu fiz, que é referente aos últimos 3 meses, né, a gente não tem nenhum fato negativo que viralize. Muito forte, Contra né? ninguém, né? Mas, tá. Então vamos lá. Ó, atenção pessoal da região. Região Bragantina. Região Bragantina. Eu peguei os 16 prefeitos da região de governo de Bragança Paulista. Quais são os destaques desse levantamento? Ô, Cláudio, vamos fazer assim, em vez de a gente falar de destaques, né, dar preferência para um ou para outro, vamos trazer por ordem alfabética de cidades. Como que está cada prefeito de cada cidade por ordem alfabética? Começando por Águas de Lindóia e terminando em Vargem, por Você exemplo. está politicamente muito correto, né? Eu acredito que sim, porque a análise, Cláudio, as métricas de rede social, cada olhar vai trazer uma realidade. Se eu pegar um recorte por interação, vai dar um ranking. Se eu pegar por eficiência, outro ranking. Eu costumo misturar todas as métricas possíveis e gerar um ranking só, que eu chamo de índice performático, né? Então, eu vou fazer essa junção por engajamento, por interação, por crescimento, por quantidade de posts por dia, que são as 4 métricas que a gente consegue visualizar indicadores e colocar tudo isso num ranking onde eu consigo elencar do primeiro ao 16º prefeito da região. Vamos lá, se é por ordem alfabética, você vai começar pelo A, vai ter Atibaia no meio. Vai ter Atibaia também. Então vamos lá. Então vai ter Atibaia, vai ter Bragança, né? Então vamos começar aí por Águas de Lindóia, tá? A primeira cidade da região, que começa com a letra dentro da ordem alfabética, né? Vamos começar por Águas de Lindóia. E a gente não começa muito bem não, Cláudio, porque o Geraldinho Mantovani, o prefeito de Águas de Lindóia, ele não é um dos melhores prefeitos, tá, da região, quando a gente está falando de uso de redes sociais, Facebook, Instagram. Tá? O Geraldinho Mantovani, ele posta muito pouco. Então essa é a grande deficiência dele. Ele tem uma média de post de -1 por dia, né? A média do período dele é 0,2 posts por dia. Então ele posta praticamente 2, 3 posts a cada semana. A quantidade de posts dele é muito pequena. Isso não traz eficiência, isso não traz interação, isso não traz engajamento e coloca aí a classificação dele aí entre os últimos da região Bragantina. Lá tem 18 mil habitantes, né? Águas de Lindóia é uma cidade boa, uma cidade que a gente vê presença digital lá muito forte, mas o prefeito ele não usa essa estratégia de explorar essa presença digital que tem na cidade. Então, o desempenho é ruim. Qual é a próxima cidade? O desempenho dele não é satisfatório. Próxima cidade é Amparo, né? A gente vê já de um prefeito bastante ativo nas redes sociais, um prefeito que já chegou a estar aí entre os top 3 da região, tá? nas mais variadas métricas, mas fazendo esse recorte dos últimos 90 dias, Cláudio, ele deu uma caída. Tá? Então ele já ficou na área intermediária ali dos prefeitos. Tá? Ele já não tem uma performance de próximo dos 90%, ele já tem uma performance abaixo. É, né? O Carlos Alberto, né? É o Carlos Alberto de Amparo, né? Radialista. Ah, ele é radialista também? Ele é radialista também. Olha né? só. Ele é radialista, ele é advogado, professor. Lá tem 68 mil habitantes. Lá é uma cidade grande, boa, né? O Carlos Alberto ele tem aí seus 15 mil seguidores. Ele usa bem as redes sociais, ele posta mais de uma vez por dia. Ele tem um bom engajamento, mas o potencial dele é muito maior do que ele explora hoje. Então, por isso eu digo que ele não traz aí, ele não tem aí um grande número de interação, ele teve 22 mil interações nesse período dos últimos 90 dias e está colocando aí ele na 11ª classificação aí da região. Se colocasse o Carlos Alberto naquele período lá das audiências públicas dos pedágios, ia ser diferente, Carlos Alberto, né? teve 2 momentos bons no ano. Foi naquele período da audiência pública. E durante a realização do Festival de Inverno em Amparo, foi muito bom o Festival de Inverno, foi muito bem comentado na região inteira, grandes atrações, grandes shows, e ainda teve um fato que colocou aí uma pimenta a mais nessa discussão. Tentaram barrar o Festival de Inverno via justiça, né? E ele conseguiu também reverter essa decisão e realizar o Festival de Inverno aí durante todo o mês de julho. Teve um bate-boca, não um bate-boca, mas um momento em que o governador estava explicando por que tinha que ter pedágio e ele estava lá atrás, né? Ele apareceu nesse vídeo, isso né? Foi quando ele foi um dos principais políticos que defendeu a região não ter pedágio. Não ter pedágio. Ele ia em todas as audiências públicas, ele criava fatos na cidade, na região sobre isso, mas depois desses 2 fatores, o
o pedágio e o Festival de Inverno em Amparo, ele não conseguiu manter uma frequência. Ele teve um boom e não conseguiu mais manter essa frequência que colocou ele aí numa posição intermediária. Amparo, antes Águas de Lindóia, e agora qual município? Agora vamos lá para Amparo, Águas de Lindóia, Atibaia. Atibaia, mais com uma cidade com a letra 168 mil habitantes. Atibaia, o Cláudio, a gente está numa situação completamente diferente de Amparo e Águas de Lindóia, porque o Daniel Martini Atibaia é um dos melhores prefeitos da região, olhando pelas redes sociais. Ele utiliza muito bem as redes sociais, ele tem uma boa frequência de postagem, o engajamento dele é alto, né, não é um engajamento baixo. Ele performa bem, ele tem um índice de performance muito alto também. Então ele consegue explorar 83% de todo o seu potencial que ele poderia explorar em relação ao número de seguidores e a quantidade de habitantes da cidade. Então hoje o Daniel Martini está entre os top 3 da região Bragantina. Olha só. E aí você perguntou para mim se teve alguém que viralizou. Sim. Ele foi um dos prefeitos que viralizou. Qual o motivo? Quando surgiu aquela febre do morango do amor, né? Ele fez lá em Atibaia uma festa chamada Morango, Música e alguma coisa. Ele fez uma festa nesse sentido. E para divulgar a festa que ele fez, ele pegou o Morango do Amor, fez toda aquela performance que ele sabe fazer na rede social, e isso foi um vídeo que deu mais de 150 mil visualizações e viralizou de uma forma legal. Eu vi que teve agora recentemente uma situação envolvendo algumas melhorias que vêm para Fernão Dias, que aí tem a narrativa do prefeito, tem a narrativa do deputado federal Saulo Pedroso, e aí o bicho pegou, aí torcida de um lado, torcida do outro, e isso acaba fazendo com que a pessoa performe bem ou mal na rede, aí, né? Ele sabe explorar muito bem os debates da rede. Ele não é um prefeito que ele busca um estilo popular, de estar no meio do povo, de aparecer com grandes multidões, mas ele é um estilo de um prefeito gestor, onde ele sempre aparece posicionando a opinião dele e dando solução, né? E o Daniel Martini, quando eu falo que ele está aí no top 3 do ranking, ele é o prefeito da região com mais seguidores, com mais interações, foi o prefeito que mais cresceu nesse período, cresceu 150% nesse período, quase mais que dobrou o número de seguidores dele. Então você vê que o trabalho dele que ele vem fazendo vem dando resultado, porque é um trabalho crescente, não é um trabalho que tenha um boom durante determinado período, como aconteceu com o Amparo, mas é um trabalho crescente que a cada dia ele se supera e consegue aumentar os seus indicadores. Aí você está envolvendo todos os perfis ou só Instagram? Só estou envolvendo Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. E estou dando uma ênfase maior para o Instagram, porque é quem dá a maior performance. Certo. De Atibaia a gente vai para que município? De Atibaia vamos para Bom Jesus dos Perdões. Vamos lá. Bom Jesus dos Perdões é um caso atípico, né, Cláudio? Porque o prefeito lá, o Paulo Afonso, ele assumiu aí no início de junho, devido ao falecimento do prefeito Sérgio, que era o prefeito eleito, o Paulo era o vice, e o Paulo acabou assumindo aí em meados de junho, e até então ele não vem performando muito bem, mas ele vem trabalhando bastante. Ele é o prefeito da região que mais posta, ele tem uma média de mais de 2 posts por dia, então ele vem postando bastante, mas ele ainda está, como ele vinha de uma rede não muito movimentada, porque ele era vice e ele não tinha tanta atribuição nem tanta divulgação. Depois que ele virou prefeito, ele deu um susto no algoritmo e ele vem performando bem. Hoje a situação dele também é intermediária, ele está entre aí. Ele está... Cadê o Paulo Afonso aqui? A cidade tem 22.500 habitantes. É uma cidade pequena, né? Apenas 22.500 habitantes. Ele tem quantos seguidores na rede social? O Paulo Afonso ele tem 3.800 seguidores e 16 mil interações no período, que é uma boa interação. Para o número de seguidores que ele tem. Para o número de seguidores, só que ele é um cara que posta muito, né? Ele postou... se a gente pegar os últimos 30 dias dele, ele postou mais de 4 vezes por dia. Caramba! Ele tem uma média de 2, no período de 2, mas os últimos 30 dias dele foi bem intensificado. Ele deve ter contratado assessoria para isso já, deve ter assessoria boa, deve ter bastante pauta, né? Deve estar fazendo bastante coisa, porque o cara para postar tanto durante um dia tem que ter serviço prestado. Né? Olha, pessoal, eu estou aqui na padaria tomando um cafezinho. Ô, pessoal, agora eu vou no cemitério. Deve ser isso, né? Mas, Cláudio, o postar bastante não quer dizer que você vai ter alta eficiência, não quer dizer que você vai construir autoridade. A gente vê que os 10% dos políticos que melhor performam, a média de post diária dele é de 1,5 por dia. Né? Então a gente vê que postar muito não é sinônimo de ter bastante autoridade digital.
Vamos para Bragança Paulista agora? Vamos para Bragança Paulista, você estava esperando. Bragança Paulista, 185 mil habitantes, prefeito Edmir Chedil. O Edmir tem bastante seguidor na rede social, hein? O Edmir, ele tem bastante seguidor no Facebook, então ele é o prefeito da região com mais seguidores no Facebook. Que ele construiu isso com a carreira de deputado. Com a carreira de deputado ao longo dos anos. Mas no Instagram, ele não tem tanto seguidor assim. Ele tem 25 mil seguidores. Ele tem menos seguidor que o Daniel Martini de Atibaia. Ele não cresce. O Instagram do Edmir não cresce. O Facebook do Edmir não cresce. Né? A média de crescimento, o Edmir teve uma média, uma taxa de crescimento durante o ano de 10%, em comparação com a Atibaia, que teve quase 150%. O Edmir ele posta um pouco menos de um post por dia, né? O que também não traz aí para ele uma alta taxa de engajamento, que ele é um dos que tem uma menor taxa de engajamento em relação à quantidade de posts que ele faz. Isso você está analisando os últimos 3 meses. Os últimos 90 dias. Certo. E, neste caso, no Facebook ele tem bastante, mais de 170 mil seguidores, não é? Isso. E no Instagram você falou que tem quantos? 26 mil, arredondando 26 mil. E mil. não está conseguindo crescer. Não, ele não cresce. Durante o ano, o crescimento dele girou em torno de 10%. Tá, Cláudio? E não transformou isso em engajamento, não transformou isso em interação. Tá? Então, e se a gente pegar alguns recortes do Edmir de maio para trás, a gente vê uma taxa de interação alta, mas com um feedback negativo muito grande. Né? Hoje a gente tem o prefeito da região com mais feedback negativo, é o prefeito de Amparo. Lá a política está um pouco mais acirrada. Aqui no caso do Edmir... Mas aqui dos últimos 90 dias eu já não vi esse feedback negativo. Ele deu uma melhorada, a agenda positiva aumentou, ele contratou uma equipe de marketing diferente. Nos últimos 60 dias dá para perceber que as postagens não são mais aquelas de autoria do próprio dono do perfil, é uma equipe assessorando, inclusive com pauta positiva rolando, mas mesmo assim você falou que ainda não houve um crescimento, né? Isso. Se a gente colocar o Edmir dentro de um ranking de seguidor, ele está dentro do top 3 da região. Mas em qualquer outro ranking, ele já fica fora desse top 5, fica dentro do top 10. Se a gente pegar pelo índice de performance, que é o índice que eu trago aqui hoje, o Edmir é o 11º prefeito da região. Bom, restam 2 prefeituras, 2 cidades aí para a gente concluir a primeira parte desse ranking. Lindóia. Aquele lado lá de Águas de Lindóia, Cláudio, não está muito bem para os prefeitos lá não, principalmente nesse aspecto digital. Diferente do prefeito de Águas de Lindóia, que não posta quase nada por dia, o prefeito de Lindóia posta muito. Ele tem alguns posts que teve bom resultado de visualização e de interação, mas a maioria dos posts dele flopa, é o que a gente chama de flopar, né? Ele não alcança um número de visualizações considerável. Mas lá tem só 7 mil habitantes também, né? Lá é uma cidade menor, mas quando eu faço essa comparação desse índice, a gente não leva em consideração o número de cidades, a gente leva em consideração o número de seguidores em relação à quantidade de interações que ele tem. Certo. Tá? Então, ele tem um número de seguidores de 8 mil, ele tem 8.500 seguidores, que Nossa. É relativo ali à região dele. Porque é maior do que a população da cidade. Maior do que a população. Tá certo. Então, ele tem seguidor, diferente do prefeito de Águas de Lindóia, que tem 2 mil seguidores. O prefeito de Águas de Lindóia não posta, não tem seguidor e não performa bem. O Luciano, ele tem seguidor, ele performa bem, ele faz mais de um post por dia, ele mantém essa média dentro da rotina dele. Só que quando a gente vai buscar o índice dele é muito lá embaixo, que coloca ele como o pior prefeito da região. Qual é, então, a última cidade do ranking de hoje? Hoje vamos falar, então, para a gente finalizar hoje aqui, Cláudio, tem mais 2 cidades. Vamos trazer Pedra Bela. Pedra Bela também é um caso atípico que o prefeito, devido a algum problema familiar, deixou de postar durante um certo período, então ele não vem performando nas redes sociais, mas nos últimos dias ele fez alguns posts que performaram bem. Então, se a gente pegar os dois últimos posts de todo mundo da região, o prefeito de Pedra Bela foi o melhor que todo mundo. Olha só, ele lá tem 6.600 Ele habitantes. tem 5.700 seguidores, né, e o Derlei, ele tá passando lá um processo político, né, parece que teve um problema familiar que o afastou das redes, e ele ficou afastado, mas parece que ele vem retomando ultimamente e voltou bem. Ficou acho que 30 dias parado, mas voltou bem. Tá? Então eu não vou...
Não tem como a gente colocar ele num ranking, porque ele ficou um tempo sem postar. Essas são 2 cidades, Cláudio, que a gente tem na região aqui que a gente não vai colocar no ranking, que é Tuiuti e Pedra Bela. Porque o prefeito lá ele não usa o Instagram, ele só usa o perfil do Facebook, nem página do Facebook ele usa. Então o perfil do Facebook a gente não consegue avaliar as métricas. E Pedra Bela, que ficou 30 dias aí nesse período sem postar nada. Qual é a última então? E aí, para a gente finalizar, vamos trazer aí o Tião Zanardi de Pinhalzinho. Pinhalzinho. Né? É o prefeito mais regular da região, vamos dizer assim. É aquele que posta todo dia, ele posta alguma coisa. Ele consegue mesclar a quantidade de posts que ele tem com a quantidade de ações. Né? Ele posta vídeo, ele posta texto, ele posta card, ele posta imagem. Então ele consegue mesclar essa distribuição da produção diária dele. Né? E ele consegue também ter com isso um alto engajamento. Então ele está na média, se a gente pegar o prefeito Tião Zanardi, ele é a média do que os 10% melhores faz. Quantos seguidores ele tem? Porque ele lá tem 3.600 seguidores. São 15.200 habitantes lá. Isso, são... Ele tem 15.200. Cresceu o Pinhalzinho. Pinhalzinho tem 15.200. Agora me fala uma coisa, você falou quantos seguidores ele tem? 3.000? 3.500. 3.500 no Instagram. 3.600 Instagram. No Instagram, né? É a melhor rede dele. Então... Né? E o que coloca ele, essa regularidade dele, essa boa média dele, coloca ele entre os 3 prefeitos melhores da região. Tá. Quais são os municípios que vão ficar para a próxima quinta-feira? Bom, amanhã a gente vai falar do Léo Alves de Vargem. Léo Alves. Já vou adiantando, é o melhor prefeito da região, dentro das proporções dele. É o prefeito que tem menos seguidor, mas que aproveita melhor esses seguidores que tem. Eu vi a última postagem dele falando sobre benefícios para os funcionários públicos aí, que parece que foram tirar, ele não deixou tirar, provou uma lei lá e tá na rede social lá. E faz uns vídeos longos, hein? E mesmo assim está performando bem. Performa bem, ele tem uma regularidade também, né? Um cara que posta quase todo dia. Então ele usa bem as redes sociais dele para o número de seguidores que ele tem, que não é tão grande. Uhum. Temos também Maurício Socorro, André Rogério de Piracaia, vamos ficar para amanhã. Tem uma prefeita Guinha de Nazaré Paulista, que também já esteve no top 3 da região e ultimamente não tem postado com a frequência que ela postava antigamente. Lá ela tem uma concorrência do ex-prefeito, né, na rede social, porque o Murilo era um prefeito que... O Murilo apoia ela, né? O Murilo é secretário de governo dela. Isso aí. Temos também o Rafa Vezan de Monte Alegre, o Elmir Chedi de Serra Negra. Tá indo bem o Elmir lá? Eu fiquei sabendo que ele está com uma aprovação grande. Como é que está nas redes? Vamos falar amanhã, mas ele está na fase intermediária, está na área intermediária. Então eu gostei da ideia. Você volta amanhã, então. Amanhã? Não, quinta-feira que vem. Não, agora você já combinou, então a gente volta amanhã. Amanhã, 4h30. Pois seria bom, viu? O que mais faltou foram esses, né? Exatamente. Gente, então, eu queria só que você, para encerrar, Lincoln, a gente tem mais 2 minutos para ir para a hora da Ave Maria. Eu queria que você explicasse para as pessoas como que é feito esse ranking aí. Cláudio, é importante dizer que você estar em primeiro no ranking digital não quer dizer que você seja o melhor prefeito, né? Da sua cidade. Então, uma coisa é o ambiente digital, que já traz uma amostra grande e significativa da cidade. Outra coisa é a realidade que acontece no dia a dia ali. Né? Então, para realizar esse ranking, eu pego aí o número de interações, quantas pessoas curtiram, comentaram, compartilharam aquele post. Eu pego o engajamento. O engajamento é o quê? A quantidade de comentários e curtidas que você teve, dividido pelo número de seguidores. Às vezes você tem 1.000 seguidores, mas tem 5.000 comentários. Ou então você tem 30.000 seguidores, mas tem 100 comentários. Quem tem uma taxa de engajamento maior é quem tem essa relação mais proporcional. Uhum. Pode continuar. E faço também faço o cálculo de eficiência. Eficiência é a quantidade de posts que você faz pela quantidade de interações que você teve. Se a gente pegar o político mais eficiente do Brasil hoje, é o Nicolas Ferreira, porque ele posta pouco e cada post que ele faz alcança no mínimo 5 milhões de pessoas. Tá? Então a eficiência também é um ranking importante. E a gente pega todas essas métricas, transforma num indicador e eu gero o índice de performance da região. Isso é muito bom. Então, você que é prefeito da região, fique atento. O Lincoln, na próxima participação dele aqui, vai complementar as outras cidades. Lincoln, muito obrigado e até a próxima semana. Valeu, Cláudio. Obrigado, Demetrios, ouvintes, pessoal do Facebook. Um abraço.